Bom dia, oitavos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 8/12, aula de língua portuguesa. Estaremos fazendo uma revisão sobre acentuação gráfica. O conteúdo de hoje encontra-se no caderno de atividades, páginas 19, 20 e 21. Então, vamos lá. Esse conteúdo não traz nada de novo, porque vocês com certeza já estudaram acentuação gráfica lá no sexto ano e irão estudar novamente ano que vem, né, com mais algumas regrinhas diferentes, dando ênfase principalmente ao novo acordo ortográfico, que algumas coisas mudaram, né, e a gente precisa, para quem ainda não se adequou, não se adaptou, precisa ficar atentos a isso aí. Então, a acentuação gráfica indica para a gente a pronúncia correta das palavras em relação à sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A aulinha lá do sexto ano. Sílaba tônica é a sílaba forte, independente dela ter acento ou não. É a sílaba mais forte de uma palavra. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra café, a sílaba forte é o fé, e eu tenho um acento agudo ali, no fé. Mas quando eu tenho a palavra cama, a minha sílaba forte é o cã, e eu não tenho acento, mas não deixa de ser a sílaba tônica. Entretanto, algumas sílabas tônicas, elas pedem o acento, algumas palavrinhas pedem o acento na sílaba tônica. E para isso nós temos algumas regrinhas básicas, lógico, tudo na língua portuguesa tem regrinha, básica, mas tem. E antes da gente estar iniciando, vamos relembrar os conceitos de números de sílabas das palavras. Quando eu tenho a palavrinha com uma única sílaba, eu tenho um monossílabo. Quando eu tenho uma palavrinha com duas sílabas, dissílabas, três sílabas, trissílabas, quatro sílabas, polissílabas. E com relação à sílaba tônica, eu sempre começo a contar a sílaba tônica de trás para frente. Então, quando a sílaba tônica é a última, eu digo que a palavra é oxítona, como acontece em café. Quando a sílaba tônica é a segunda de trás para frente, por exemplo, menina, né? A sílaba tônica é o ni, de trás para frente é a segunda. Então, eu tenho uma paroxítona. Quando a sílaba tônica é a terceira de trás para frente, como em máscara, eu tenho uma proparoxítona. Então, a partir dessa revisão de conceitos, né, número de sílabas e a posição da sílaba tônica, vamos lá para as regrinhas básicas. Com relação às monossílabas, as palavras monossílabas, que possuem apenas uma sílaba, podem ser átonas ou tônicas, ou seja, podem ter pronúncia forte ou podem ter uma pronúncia mais leve, portanto, não pedem acentuação. Isso depende muito da palavra e da letrinha, né, no caso, a vogal que aparece ali. Então, as monossílabas tônicas são aquelas que possuem essa pronúncia forte. E elas serão acentuadas todas as vezes que essas palavrinhas terminarem em A, E e O. Por exemplo, fé. Fé é um monossílabo, porque é uma única sílaba. É tônico, né? Forte a sílaba. E termina em E. Então, eu coloco acento. Pá. Pá é um monossílabo, termina em A, é um monossílabo tônico, então leva acento. Nós, vós, pó, só. Então, todos os monossílabos tônicos, ou seja, que tem sílaba forte, terminados em A, E ou O, podem estar seguidos ou não do S, né? Pá, pás, pó, pós, pé, pés. Então, todos esses terminados em A, E e O levam acento. Os monossílabos átonos são aqueles que não são acentuados, ou seja, a sílaba não é forte. Então, nós nunca acentuamos monossílabos átonos, como me, se, le, no, de, do, que são monossílabos, mas a sílaba é fraca. E observem que não importa se agora terminou em e ou o, como um de, o do. O que a gente está observando é que de e do são sílabas átonas. Dó. Dó é uma sílaba tônica. Então, é um monossílabo dó. Né? Então, eu coloco acento. Terminou em O e é um monossílabo tônico. Mas do, isso é do menino. Esse do que apareceu aí é uma sílaba átona. Né? Um monossílabo átono. Então, ele não leva acento. Então, o que nós vamos guardar? Todas as vezes que eu tiver um monossílabo, né, uma palavra com uma única sílaba, um vocábulo monossílabo, eu vou observar se ele for tônico, ou seja, sílaba forte, e ele terminar em A, E
ou O, seguidos ou não do S, leva acento. Quando for um monossílabo átono, sílaba fraquinha, não importa a terminação da vogal, nunca leva acento. Ok, pessoal, até aqui? Certinho aí com relação ao monossílabos? Ok. Dando continuidade, então, vamos para as palavras oxítonas. Oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a última, né? A sílaba forte ela é a última. E assim como os monossílabos, em que nós lembramos aqui, ó, nós acentuamos os monossílabos terminados em A, E, O. Nós também acentuamos as oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. O que nós acrescentamos a mais aqui? Apenas o em ou o ens. Então, é uma regrinha que a gente pode guardar tanto para os oxítonos quanto para os monossílabos. Todos os monossílabos tônicos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S, são acentuados. Todas as palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não do S, são acentuadas. E também aquelas que terminam em ou ens. Essa é a única diferença das oxítonas para as monossílabas. Ó, sofá, a sílaba tônica é a última, o fá é uma oxítona terminada em A, levou acento. Você, oxítono, né, terminado em E, porque a sílaba tônica é o C, ganhou acento. Avó, sílaba tônica é o vó, oxítona, ganhou acento. Também, sílaba tônica é o bem, né, terminou em em, assim como o parabéns, que termina em ens, e também leva acento. Então, observem que é uma regrinha fácil de ser guardada, as monossílabos e as oxítonas, porque elas são bem parecidas. A única diferença é que as oxítonas ganham acento também aquelas palavras que terminam em e ens. Certinho? Paroxítonas. Paroxítonas, a sílaba tônica é a segunda de trás para frente. Aí aqui nós temos um pouquinho mais de regrinhas para serem guardadas. As paroxítonas são aquelas em que receberão acento quando as palavras terminarem em. Vamos lembrar aqui primeiro, nós temos 5 vogais. Eu já sei que terminou em A, E e O. Eu vou observar a regrinha de monossílabos e oxítonos. Então, sobrou o E, o I, perdão, e o U. Ou seja, todas as paroxítonas terminadas em I e em U recebem acento. Além de receberem acento as paroxítonas que terminam em N, R, desculpa, N, X, L, US, PS, R, ou uns, né, que é o plural, I ou is, ou ãos e ou ãs. Então, só para retomar aqui. Hífen, a sílaba tônica é a segunda de trás para frente. E eu tenho aqui uma paroxítona terminada em N. Portanto, o hífen leva acento. Tórax, a sílaba tônica é a segunda de trás para frente. Terminou em X, então é uma paroxítona que leva acento. Assim como aconteceu em fácil, ó, que terminou em L, em bônus, que terminou em S, em bíceps, que terminou em PS, caso alguém tenha dúvida, de onde sai esse PS? Um exemplo aí é a palavra bíceps. Caráter, terminou em R. Álbum, terminou em M, ou álbuns, que terminou no plural, né? NS. Táxi, ou táxis, terminado aqui no S, né? O órfão, ou órfãos. E carie, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Por quê? No caso do táxi aqui, desculpa, terminou em I, né? Por que eu quero chamar a atenção de carie? Porque aqui em cima diz o seguinte: além de observarmos as palavras que terminam em N, X, todas essas daqui, nós também ficaremos atentos aos ditongos crescentes. O que são ditongos? Vamos lembrar aí, hiato e ditongo. Hiato é quando eu tenho duas vogais que, quando eu separo, ficam em sílabas diferentes. Saída, sa e da, 3 sílabas. Então, o A e o I se separaram. Então, eu tenho aqui um hiato.
Ditongo, eu tenho duas vogais que, quando eu separo as sílabas, elas permanecem na mesma sílaba. Saudades, saudades. Então, sal, né, o A e o U ficaram juntos. Isso é um ditongo. E o que é um ditongo crescente? É quando as vogais se juntam e a tonalidade aumenta. Por exemplo, carie. Observa IE, como que sobe a tonalidade. Isso é um ditongo crescente. Então, todas as paroxítonas que terminarem nessas letrinhas aqui, mais o ditongo, a gente diz que levam acento, fazem parte da regrinha de acentuação. Ok? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são chamadas de proparoxítonas aparentes, pois admitem duas pronúncias. Por exemplo, antes de eu dar continuidade a esse raciocínio aqui, ele já comentou sobre proparoxítonas. Então, vamos pular logo para as proparoxítonas para a gente lembrar o que é. Proparoxítona, a sílaba tônica é a terceira de trás para frente. Essa é a regra mais fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Toda vez que a palavra tiver como sílaba tônica, a terceira de trás para frente leva acento, ponto final. Então, a regrinha é essa, todas são acentuadas, não precisa ficar guardando letrinha nenhuma. Relâmpago, médico, mágico, fenômeno, simpático, lógico, biólogo, vai embora. Então, retomando as regrinhas, terminou em AEO, é monossílabo. Ou pode ser oxítona também. E oxítona também podem ser aquelas terminadas em ou ens. Proparoxítonas, todas são acentuadas. E aquelas que possuem maior número de regras são as paroxítonas, que eu falei que é a regrinha do roxinol, do PS, do som nasal e do ditongo. E a partir dessa ideia do ditongo, a apostila chamou a atenção de vocês para o seguinte: algumas palavras terminadas em ditongo crescente, mesmo sendo paroxítonas, podem ser chamadas de proparoxítonas aparentes, ou seja, soam como se fossem proparoxítonas. Por exemplo, amêndoa. Por causa desse doa que fica junto aí, algumas pessoas acham que a sílaba deve ser separada assim, ao invés de amêndoa, porque aí nesse caso, ó, amêndoa, eu tenho uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a segunda de trás para frente, terminada em ditongo. O O e o A são duas vogais na mesma sílaba. Mas algumas pessoas pronunciam de forma errada, amêndoa. E aí acaba que quando separa o O e o A, que acaba virando hiato e não ditongo, a palavra aparece como proparoxítona. Mas observem que a acentuação é a mesma. Por isso que ele diz que é proparoxítona aparente. Independente aqui de como você separou, se certo ou errado, a acentuação ela vai aparecer. Se você separar certo, você vai observar que é uma paroxítona com ditongo, por isso levou acento. Se você separar errado, ela vai virar uma proparoxítona, mas todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, ele só está chamando atenção para o fato de que algumas palavras podem apresentar essa dúvida com relação à separação. Entretanto, vai acabar levando acento de qualquer forma. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas, perguntas? Não é difícil para guardar. Vocês vão por eliminação. Só retomando. Proparoxítona, a gente já sabe que todas são acentuadas. Oxítonas e monossílabas A, E, O. E aí, lembrando que oxítonas também entra o EN e o ENS. E aí, a gente tem que guardar mesmo, são as regrinhas das paroxítonas, que são aquelas que apresentam um pouquinho de regras a mais. Entretanto, nada complicado e nada impossível de ser guardado. Vou dar continuidade aqui para lembrar algumas regrinhas básicas que irão nos auxiliar, como o uso dos hiatos, acentos diferenciais, ditongos abertos e os verbos ter e vir. Vamos lá. Apresentamos a seguir regrinhas de acentuação que não se referem às terminações das palavras. Então, quando a gente observou monossílabo, oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente guardava oxítona terminada em tanto, monossílaba terminada em tanto. Essas palavras aqui, elas não utilizam a regra das terminações, são regras independentes.
Por exemplo, o hiato. A gente já viu que são duas vogais que ficam em sílabas separadas. E nós sempre acentuamos o I e o U dos hiatos. Por exemplo, saída, sa-i-da. Eu separei aí uma sílaba tônica é o I e eu tenho um hiato. Por causa disso, saída levou acento. Antes que alguém questione, mas a regra aqui atrás, a regra aqui atrás dizia que eu só acentuo a paroxítona se ela terminar em I, como aconteceu em táxi. E saída, eu tenho uma paroxítona, mas o I está no meio. Por que eu acentuo, então? Porque a regra é do hiato. Nesse caso aqui, quando vocês forem justificar as palavras são acentuadas, não é porque são paroxítonas, ou porque são oxítonas, ou porque são proparoxítonas. A regra é outra. Toda vez que eu tiver a presença de um hiato, duas vogais que ficam em sílabas separadas, eu sempre acentuo o I e o U. Exemplo, saída, saúde, país, baú, Itajaí. Sempre vamos acentuar. No entanto, português tem muitas regrinhas de exceções, não são acentuadas quando estão com outra letra ou sílaba precedidos de um ditongo ou seguidos de NH. Por exemplo, juiz. Observem que em juiz eu tenho aí a ideia do ditongo, porque você não separa. E feiura. Observem que eu tenho feiura. Olha aí o ditongo de novo. Fei, que fica junto, e ura. Então, se eu já tenho, né, o ditongo, mesmo que depois aparece um hiato, o E e o I fica junto, mas o I e o U fica separado. Então, nesse caso aí, não leva acento. Em rainha, porque eu tenho NH, rainha, tainha, sainha, não importa se eu tenho hiato, se eu tenho a presença do NH, eu não faço acentuação, não uso acentuação. Ok? Aqui, o juiz foi o caso de que a gente separa juiz, mas você não coloca acento, porque não tem como você, a sílaba sozinha, is, ali, é uma letra com uma outra letra, né? No caso, o is, formando a sílaba. Então, quando a gente pronuncia juiz, dá a impressão de que é para a gente um quê? Um ditongo. Mas não, é um hiato. Entretanto, a gente não separa dentro da regra de que leva acento. Então, juiz, mesmo você separando na hora da separação de sílaba, você não coloca a palavra dentro da regrinha de que tem hiato. Por quê? Olha a diferença aqui do saúde, por exemplo. Saúde, o U fica sozinho. Olha a diferença do juiz, juiz. O is forma uma outra sílaba. Então, por causa desse Z aí, você não faz a acentuação do hiato. Ditongos abertos. Nós já vimos que os ditongos ficam na mesma sílaba, são abertos porque quando o som é forte. Então, quando os ditongos abertos aparecerem em palavras monossílabas, tônicas e átonas, levam acento. Nós já vimos isso aí, né? Que os ditongos podem aparecer dentro de outras palavrinhas com relação a oxítona e paroxítona. Exemplo, véu. Véu, eu tenho aqui um monossílabo. E é um monossílabo terminado em ditongo aberto. Mas os monossílabos só são acentuados aqueles que terminam em E e O. A, E e O. Mas aqui eu tenho um monossílabo terminado em ditongo aberto. Então, eu não usei a regrinha de oxítona e paroxítona. Herói. Herói. É uma oxítona. É uma oxítona terminada em I. A regra diz que a oxítona terminada em I não acentua. Mas eu tenho um ditongo aberto. Chapéu. É a mesma coisa. É uma oxítona, só que é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, para essas regrinhas aqui, vocês não precisam se preocupar em guardar, né, essas terminações, porque nós não estamos analisando mais terminações. É hiato, portanto, o I e o U leva acento. É ditongo aberto, né, em oxítonas ou monossílabos, por isso que leva acento. Então, nas paroxítonas, os ditongos abertos não são acentuados. Exemplo, ideia, plateia, heróico, jiboia e joia.
Essa é uma regrinha nova que mudou a partir de 2009 com o novo acordo ortográfico. Se vocês observarem, herói tem acento, heróico não tem mais. Tá? Alguns questionamentos nem cabem a gente a fazer por quê. Mas com o novo acordo ortográfico não acentuamos mais. Ideia, plateia, assembleia não levam mais acento. Jiboia, joia, essas palavras perderam o acento, ok? Lembrar, então, aqui, ó, os ditongos abertos só serão acentuados quando eles aparecerem em monossílabos tônicos e oxítonas. Quando aparecerem em paroxítonas, não são acentuados. Heróico, eu tenho aqui um ditongo aberto em uma paroxítona, então não leva acento. Ok? Com relação a isso aí, é só guardar, só observar os ditongos abertos e observar, né, guardando a regrinha de que quando eles aparecerem em paroxítonas, nós não acentuamos. Com relação ao acento diferencial, o acento diferencial ele serve para distinguir, né, diferenciar a pronúncia. Por exemplo, é forma ou forma? É pode ou pode? Pode ou pôde, perdão. É pelo, né, de corpo ou é pelo, fiz isso pelo menino? Então, algumas palavras geram essa dúvida. E o acento diferencial ele era utilizado com esse objetivo. Entretanto, com o novo acordo ortográfico, o acento diferencial sumiu. Não existe mais. Então, quando você vai dizer, por exemplo, pela, né, pelo, desculpa, fica mais fácil, pelo de preposição e pelo de corpo, você não usa mais o acento. E como que eu diferencio, então? Pelo sentido da frase. Você vai diferenciar agora pelo contexto. Então, com o novo acordo ortográfico, esse acento diferencial ele desapareceu. Duas exceções apenas permitem o uso do acento diferencial. Uma é obrigatória, o verbo pode e pôde, né, do verbo pôr. Foi a única opção aí, a única, desculpa, regrinha que veio como obrigação. Então, você vai dizer pode no presente e pôde no passado, né, no pretérito. Então, você vai usar o acento circunflexo no pôde para diferenciar passado do presente. Impor de preposição. Fiz isso por você, que é a preposição, e vou ver, né, o pôr do sol. Nesse caso aqui de pôr, verbo, nós usamos o acento circunflexo. Então, é a única exceção obrigatória. O verbo pôr, né, no caso aí, também o verbo poder de pode e pôde. Lá embaixo tem uma observação que diz que o acento diferencial ele é facultativo, ou seja, é permitido, se você quiser, nas palavras forma e forma. Antes que alguém questione por quê, pessoal, foi um novo acordo, foi feito assim, tem coisas que não dá para a gente questionar. Né? Primeiro, o acento diferencial ele desapareceu. Aí depois vem uma exceção, exceto para por e poder, né? No caso aí de pode e pôde. E ele pode ainda ser usado se você quiser na hora de escrever forma e forma, né? Coloquei o bolo na forma. E isso tem a forma de um doce. Então, se você quiser usar, qual é a minha sugestão? Como aqui é facultativo, é mais fácil a gente guardar assim. Não existe mais o acento diferencial, a não ser para pode, pode, por de preposição e por de verbo. Já que é facultativo, então não tem necessidade de a gente ficar guardando a regrinha. Guardem apenas aqui em cima dos verbos poder e por. Certinho? Sim ou não? Ok? Estão acompanhando? Oi? Oi, pessoal? Ah, ok. Sempre. Às vezes tem mais até exceções do que regras, né, Maria Luísa? Essa daqui só veio uma exceção. E para a gente estar finalizando, verbos ter e vir. Isso daqui a gente vê muito que vocês acabam errando na hora da escrita, das atividades. Principalmente na hora do verbo ter, ó. Que no singular ele não tem acento e no plural ele tem para diferenciar. Então vamos lá. Os verbos ter e vir, eles apresentam uma particularidade com relação à acentuação. Os acentos agudo e circunflexo identificam pessoas verbais diferentes do presente e do indicativo. As pessoas verbais indicam para a gente aí, né, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural.
Então, na terceira pessoa do singular, eu digo ele tem. Na terceira pessoa do plural, eles têm. Então, eu digo ele tem um carro, eles têm um carro. Quando você vai colocar no plural, terceira pessoa, o verbo precisa ganhar o acento circunflexo, para você poder fazer a concordância correta. Ele vem no singular, no plural, eles vêm. Também é necessário o uso do acento circunflexo. E às vezes a gente observa que vocês esquecem aqui no plural. Os verbos derivados de ter e vir, como manter, deter, conter, intervir e convir, também recebem acento agudo na terceira pessoa e circunflexo. Desculpa, recebem acento agudo na terceira pessoa do singular e também circunflexo na terceira do plural. Então, vamos lá retomando. Ter e ver. E vir, perdão. Ter e vir. Eu uso no singular sem acento e eu uso no plural com acento circunflexo. Ok? Os verbos ter e vir. E os derivados deles, como esses daqui, manter, deter. Agora eu já uso o acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Ele mantém. Acento, ó, circunflexo. É agudo, perdão. Eles mantêm. Acento circunflexo. Ele detém. Acento agudo. Eles detêm. Acento circunflexo. A mesma coisa aqui, ó. Contém. Contém. Intervém. Intervém. Convém e convém com acento. Então, vocês vão guardar o seguinte: os verbos ter e vir, quando eles estiverem na terceira pessoa do singular, não tem acento. Na terceira do plural, tem acento circunflexo. Os verbos que são derivados do ter e vir, todos os verbos que derivam deles, terão acento agudo no singular e circunflexo no plural. Ok? Até aqui? Certinho? Alguma pergunta, pessoal? Essa era a última regrinha aqui. Alguma dúvida, algum questionamento? Não é um conteúdo difícil, a gente só precisa prestar atenção. E é um conteúdo importantíssimo, né? Enem, aí, qualquer outro concurso público, por causa da escrita. Então, regras de acentuação são importantíssimos para a escrita. Então, eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 21, eu já até deixei o gabarito aqui para vocês observarem, lá na página 21, que eu quero fazer junto com vocês essa primeira questão para a gente ir relembrando as regrinhas de acentuação. Então, página 21 do caderno de atividades, primeira questão. Todo mundo acompanhando, ok? Posso começar? De acordo com as regras de acentuação gráfica, complete o quadro com as palavras dadas. Aí nós temos aqui, ó, escândalo. Aqui nós já temos as palavras acentuadas. Então, vamos observar. Escândalo, se eu observar a sílaba tônica, ela é a terceira de trás para frente. Então, ela é uma proparoxítona. E a regra diz que toda proparoxítona é acentuada. Ok? Difícil. Difícil, sílaba tônica é a segunda de trás para frente. Então, ela é uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em L. Então, lembrando a regrinha do roxinol. Tênis. Tênis também é uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em IS. Né? Lembrar que todas as paroxítonas terminadas em I e em U levam acento. Mínimo, sílaba tônica é a terceira, então é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Repórter. Repórter é uma paroxítona, segunda de trás para frente, termina em R, lembrando a regrinha do roxinol, né? O R aí. Então, paroxítona terminada em R. Órgão. Órgão é uma paroxítona, segunda de trás para frente, terminada no som nasal, né? O ão aí, poderia ser on, oin, ão, mas é um som nasal. Então, paroxítona terminada em ão, que é som nasal. Café. Café é uma oxítona, terminada em E. Toda oxítona terminada em A, E e O leva acento. Caráter.
Caráter é uma paroxítona, segunda de trás para frente. Toda paroxítona terminada em R leva acento, também a regrinha do roxinol. Pátio. Pátio, na verdade, não é pátio, não é separado, como eu falei, é pátio. Então, pátio é uma paroxítona terminada em ditongo, porque a gente não fala patio, a gente fala pátio. Então, esse I e o O acabam ficando juntos. Então, é uma espécie de ditongo crescente. Portanto, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Sabiá. Sabiá é uma oxítona. Oxítona terminada em A. Vovô. Oxítona terminada em O. Todas as oxítonas terminadas em A, E e O levam acentos. Armazém. Armazém é uma oxítona também. E entra na regrinha que é a única que diferencia da oxítona, né? Terminam em A, E, O, mais o em ou ens. Então, é uma oxítona terminada em em. Magnífico. Separando aqui, ó, magnífico. A sílaba tônica é a terceira de trás para frente. Então, é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Atenção a esse tipo de separação, porque a primeira sílaba é M-A-G, tá? É magnífico. Cajá. Oxítona terminada em A. Vírus. Paroxítona terminada em us. E cipó, oxítona terminada em O. Então, para quem está conferindo aí, nós marcamos em oxítonas: café, sabiá, vovô, armazém, cajá e cipó. Paroxítonas: difícil, tênis, repórter, órgão, caráter, pátio e vírus. Paroxítonas: escândalo, mínimo e magnífico. Só uma brincadeirinha rápido aqui. Sábio, sabia e sabiá. Vamos lá. Aqui apareceu para a gente a palavra sabiá. Sabiá levou acento porque é uma oxítona terminada em A. Ok? Sabiá. Sábia. Sábia é uma proparoxítona. Ó. Sábia. De trás para frente é a terceira sílaba. Então, é uma proparoxítona. E sabia. Sabia, a sílaba tônica é a segunda. Sabia. Então, ela é uma paroxítona. Só que é uma paroxítona terminada em A. E paroxítonas terminadas em A não levam acento. Então, sugiro que vocês anotem aí, porque é uma brincadeirinha assim com palavras bem próximas, que vira e mexe aparecem em atividades e em provas de concurso. Só para vocês depois frisarem. Sábia, sabia e sabiá. Por que que duas levam acento e uma não? Ok? Até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou pedir para vocês passarem para as questões 6 e 7, que são as duas últimas que eu quero fazer com vocês, para a gente poder estar encerrando. A questão 6 diz assim: circule a sílaba tônica e acentue quando for necessário. Aí eu tenho aqui, ó, látex. Não é látex, tá, pessoal? É látex. Para quem não sabe, é aquela borracha tirada da seringueira, aquele líquido, desculpa, tirado da seringueira para fazer borracha. Então, látex. Látex é uma paroxítona terminada em X. Portanto, a sílaba tônica é o lá e eu coloco o acento. Então, vão acentuando aí, vão marcando a sílaba tônica. Bambu. A sílaba tônica é um bu. Aí eu tenho uma oxítona, mas é uma oxítona terminada em U. Portanto, não leva acento. Juíza. Opa, juíza. Eu tenho uma paroxítona terminada em A. A regra diz que paroxítona terminada em A não leva acento, mas aí eu tenho que me lembrar que tem a regrinha do hiato. Eu separei o U e o I. Juíza. Então, eu vou separar porque o I é o I do meu hiato. Higiene. A sílaba tônica é o E, né? O E, no caso. Higiene é uma paroxítona terminada em E. Eu não acentuo paroxítonas terminadas em E. Máximo. A sílaba tônica é o má. Proparoxítona
todas as proparoxítonas são acentuadas. Invisível. Invisível, eu tenho aqui uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em L. Então, lembrando da regrinha do roxinol, vai levar acento. Vácuo, separando, vácuo, 2 sílabas. Então, nesse caso, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Pólvora, pólvora, 3 sílabas. A sílaba tônica é a terceira de trás para frente. Proparoxítona, e todas são acentuadas. Ninguém é uma oxítona terminada em "em". Então, eu tenho aí oxítona terminada em "em", portanto, leva a acentuação. Ok, pessoal? A alternativa em que todas estão acentuadas corretamente é a letra B. Depois vocês dão uma olhadinha com mais calma. Aguardem um momentinho que eu estou encerrando e já vou falar com vocês.